Lucas 18, estamos agora cada vez mais próximos dos momentos finais da vida de Jesus. Jesus está chegando em Jerusalém, o palco final onde tudo irá acontecer. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pequenas histórias para olharmos. São histórias de fácil entendimento. Vamos então começar? Versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ele não venha mais de mim. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus aqui está fazendo uma parábola simples, falando da importância da oração. Então ele faz a figura de um juiz incrédulo, como a grande maioria dos nossos juízes de hoje em dia, onde ele não temia Deus e tão pouco se importava com as pessoas a quem ele estava julgando. E comenta a situação de uma viúva que dependia que esse juiz fizesse justiça sobre um adversário que a gente não sabe o que. E essa viúva, como eu já disse em capítulos anteriores, a viúva daquela época ficava um tanto quanto desamparada, dependendo da família e dependendo até mesmo, se não tivesse família, de outros. Por quê? Numa sociedade que era patriarcal, a mulher não trabalhava, não existia FGTS, essas coisas de segurança. Então, quando a mulher ficava viúva, ela acabava dependendo dos seus familiares para sustentarem ela. E se por um acaso não tivesse familiar, ela ia acabar dependendo do auxílio de outras pessoas para seu sustento. Então aqui fala de uma pessoa que é vulnerável. Mas o ponto alto dessa história está aqui no versículo 4. Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Ou seja, pelo fato daquela viúva estar provavelmente constantemente lá, juiz, julga meu caso, juiz, julga meu caso, juiz, julga meu caso, juiz, julga meu caso, o dia estava assim, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí para ela, não tô nem aí pra justiça divina, mas ela tá tão chata, me aborrecendo tanto, enchendo tanto meu saco, que eu vou jogar logo a causa dela pra eu me ver livre dessa mulher. E Jesus termina fazendo um paralelo a isso quanto às nossas orações ao Pai. Ou seja, se esse juiz, que não é um juiz justo, né, podemos dizer assim, é um juiz que não tá nem aí para os julgados, atende aquela mulher porque ela está ali perseverando no pedido, que dirá o nosso Pai, Deus, fará com a gente se nós estivermos ali perseverando, orando e pedindo. Obviamente, se as nossas orações estiverem de acordo com a justiça divina, né? Não adianta a gente pedir algo injusto ou algo que Deus não aprova, que ele não vai atender. Mas se a nossa vontade estiver conectada e de acordo com a vontade do Pai, aqui fala que ele nos fará justiça, e não só fará justiça, mas como fará depressa. Então não sei se você tem alguma causa que você esteja pedindo, que até agora não foi atendida. Continue insistindo, continue orando, continue pedindo que Deus fará justiça para você. E ele termina aqui mudando um pouco o panorama da história. Você vai ver que a partir de agora Jesus vai sempre estar pincelando sobre a sua morte, sobre a segunda vinda. Ele fala aqui: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, dias difíceis virão, tribulações virão. Quando Jesus voltar de volta, ele ainda encontrará fé na terra ou a fé estará morta? Se analisarmos a nossa sociedade, principalmente ocidental, pararmos para olhar como as igrejas têm ruído, como ruiu na Europa, como ruiu na América do Norte, como os templos têm esvaziado, como a correria da vida tem feito com que as pessoas não parem para orar, e as facilidades da vida têm reduzido nossa dependência de Deus, estamos caminhando para um caminho que a cada ano que passa da volta de Jesus, cada vez menos ele vai encontrar fé na terra. Vamos para a próxima parábola. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram no templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deus fazendo aqui, uma parábola simples, né, de nós entendermos, Deus fazendo aqui um belíssimo contraste de aprendizado para aquele povo. Quem era o fariseu? Vamos trazer para os dias atuais. Quem era o fariseu? O fariseu provavelmente era um pastor. E quem era o publicano? O publicano, como eu já expliquei, era um cobrador de impostos que cobrava impostos dos judeus a favor de Roma. Então, vamos dizer assim, como é que eu posso trazer para os dias atuais? Digamos que o governo coloque impostos sobre as igrejas, que hoje não tem. Que o governo coloque impostos sobre as igrejas, e essa pessoa fosse uma pessoa que ela era encarregada de revisar conta a conta daquela igreja para ver se ela pagou os impostos corretamente. Esse seria mais ou menos o publicano. E vamos dizer que esse auditor da igreja, né, ele fosse cristão. Então, apesar dele ser cristão, ele tinha que checar as contas da igreja para arrecadar mais impostos para o governo. Como se ele tivesse quase que um trabalho contra a igreja, tá? E então, Jesus pega essas duas pessoas e pega a oração do fariseu. E olha que belíssimo como é que é a construção dessa parábola. Olha que belíssimo. Porque a oração do fariseu, ela é uma oração parafraseando atitudes louváveis. Jesus aqui no final da parábola, ele não vai recriminar o que o fariseu está dizendo que faz. Ele está recriminando o coração do fariseu e o motivo pelo qual ele faz. Mas o que fala aqui? Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Ótimo, né? Não é isso que Deus espera de nós? Que nós não sejamos ladrões, corruptos ou adúlteros? Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Ou seja, ele jejuava todas as segundas e quintas, que era o costume dos fariseus, e dava dízimo de tudo que entrava na mão dele, não só do salário, mas qualquer coisa que entrasse na mão dele dava dízimo. Duas outras atitudes louváveis. Juntando tudo isso, de fato, esse homem estava numa posição de servir a Deus e de agradar a Deus elevadíssima. Com certeza, muito maior do que a maioria de todos ali. Mas o problema aqui está no coração desse homem. A sua oração não era uma oração de arrependimento e de humilhação. A sua oração não era uma oração para herdar o reino dos céus pela graça de Deus, mas pelos seus feitos. Ele se achava justo o suficiente de que não precisava sequer pedir perdão pelos seus pecados, enquanto o publicano faz uma oração simples. Deus tem misericórdia de mim porque sou pecador. Então Jesus ele fala aqui no final, aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Paulo vai passar grande parte das suas cartas falando sobre isso, que a nossa salvação é pela fé, e não por obras. Obviamente, as obras são consequência dessa fé, mas não importa a gente fazer as coisas por fazer. Como assim? Não adianta você jejuar, não adianta você passar o dia inteiro orando, não adianta você passar o dia inteiro lendo a Bíblia, não adianta você fazer bem a toda a sua vizinhança, se isso não for por devoção a Deus. Se isso for como os fariseus faziam, para ganhar méritos terrenos, para serem exaltados pelos homens, para que os homens olhem e falem, nossa, olha só, olha como ele é, e tal. Você já ganhou o que você tinha para ganhar, que era a admiração dos homens, que é o que você estava preocupado. Então, isso não agrada a Deus. Próximo. Jesus e as crianças, versículo 15. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem-me vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E o que é a figura da criança? Primeiro, a criança, ela é inocente. A criança, ela é inocente. A Duda aqui, a gente faz várias brincadeiras com ela. Vem aqui que eu quero te dar um negócio, ela vem. Vem que eu quero te falar um negócio, ela vem. A criança, ela é inocente. A criança, ela não tem maldade. Mas, principalmente, a criança, ela tem uma característica que nós adultos não temos. A criança, ela tem total confiança e total dependência de quem ela ama e de quem cuida dela. E Jesus fala que é assim que devemos receber o reino de Deus. Minha filha, com certeza, se chegar e falar para ela, bota o dedo ali na tomada que vai ser legal.
ela vai botar o dedo na tomada. Por quê? Porque ela acredita em mim. Ela não imagina que eu vou fazer alguma coisa de mal para ela. Se eu não der comida para ela, se eu não cuidar dela, ela não vai saber se cuidar sozinha. Ela não vai saber fazer a comida dela. Então a criança, ela é completamente dependente dos seus pais. E não só dependente, mas ela confia plenamente nos seus pais. E é esse o exemplo que Jesus está falando que nós deveríamos ser com o nosso Pai, com o reino de Deus. Nós deveríamos ter 100% de confiança no nosso Pai e depender 100% do nosso Pai. Jesus e o homem rico, versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chamou de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhes disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Vamos lá. O que acontece aqui? Um jovem rico chega para Jesus e fala: Jesus, eu quero te seguir. Jesus pergunta para ele, astutamente: Você segue a lei dos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus está falando aqui de leis terrenas, de convívio, né? Que era o que os fariseus, e os judeus da época se prendiam para seguir. E ele chega e fala: Sim, eu sigo desde a adolescência. E Jesus vem e agora dá a virada de chave. Faz o seguinte então: vende tudo, dá aos pobres e me siga. E esse jovem ele se entristece e vai embora. O que acontece aqui nesse momento? Como a gente já passou por 17 capítulos, Jesus ele traz as duas preocupações que ele está martelando. Na verdade, tem uma terceira que a gente viu há 2 capítulos atrás e que tem se repetido cada vez mais, que é o amor ao dinheiro. Então ele quer tratar aqui esse amor ao dinheiro, que é a causa número 1 que eu vou falar. Mas então ele fala sobre o amor ao dinheiro, ele fala sobre ajudar os pobres, porque ele pede para que ele venda o seu dinheiro e ajude os pobres, então mostrando o cuidado que Jesus sempre tem com os pobres ali. Mas o primeiro, que está ligado ao amor ao dinheiro, que é o mandamento número 1, amará a Deus acima de todas as coisas. E esse jovem não estava disposto a colocar Deus acima das suas riquezas. Nem sempre Deus vai pedir para nós para vendermos tudo e seguirmos a Ele. Às vezes pode. Cada um tem o seu chamado aqui na Terra, cada um tem uma peculiaridade, cada um é instrumento de Deus aqui na Terra de uma forma. Pode ser que Deus vire para mim amanhã e fale: Diego, ó, larga tudo e vai para a África. É algo que eu teria que me desfazer dos meus bens, largar tudo aqui e ir para a África. Agora, pode ser que ele peça para abrirmos mãos de outras coisas. Não sei. Não vou ficar aqui dando exemplos para não parecer que às vezes é indireta, mas você, com certeza, se passa por uma situação dessa, você vai saber. Porque o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração de certa forma que você vai entender que é Deus falando com você para você abrir mão de determinada coisa. E essa é a aprovação que esse rapaz teve. E que nós provavelmente passaremos na nossa vida em diversas situações. Algumas mais complexas, outras menos complexas, mas que são testes para vermos se de fato nós estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Esse jovem não passou no teste. Ele não quis colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele quis manter o seu padrão de vida, manter as suas riquezas. Versículo 26 tem algo interessante. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu imagino o porquê dessa pergunta, né? Porque é um pedido difícil de você fazer, ou não vamos ser hipócritas também, não vamos fazer exatamente o que Jesus tanto recrimina aqui. Falar que é fácil você abrir mão de toda a sua riqueza e seguir Jesus, convenhamos que não é. Hoje nós conhecemos Jesus Messias,
naquele momento Jesus estava se revelando Messias, já tinha feito vários milagres e tantas outras coisas, mas ele não tinha ressuscitado e todas essas coisas. Então, Jesus mandava os discípulos, como a gente leu anteriormente, sem nada, e falava que eles tinham que ir sem nada, dependendo da boa vontade dos outros de abrigar-lhes. Então, convenhamos que não era simples assim. Não, eu no lugar daquele, eu não pensaria duas vezes, eu já chegaria e falava, não, vamos lá, quem quer minhas riquezas, você, quem vem, faça uma fila aí. Convenhamos, gente. Jesus perguntou você, já, vem na sua casa e compra um terreno para sua igreja. Você vai fazer algumas campanhas de jejum e oração aí algumas semanas para confirmar se essa voz é de Deus, né? Então, não era fácil. E eles vieram e perguntaram. Provavelmente eles notaram a dificuldade que é entrar no reino de Deus. Eles sentiram que não é tão simples assim. E eles perguntam, quem é então que consegue? E Jesus vai dar uma resposta aqui fantástica. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Por quê? Porque Deus coloca em nós essa disponibilidade. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós que nos faz ser aptos a seguir essas loucuras humanas que Jesus nos pede. Aí os discípulos vêm aqui e falam que eles deixaram tudo, e Jesus fala para eles, vocês deixaram tudo, deixaram casa, irmão, pai, filho, essas coisas, e eu digo para vocês que vocês receberão, não só no futuro, mas nessa área presente, muitas coisas também, que são as bênçãos de Deus, e de fato esses discípulos eles mudaram a história do mundo, eles acabaram com o maior império que já teve aqui, que foi o Império Romano. Versículo 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto, e eles não sabiam o que ele estava falando. Jesus ele faz aqui Jesus aqui novamente prediz a sua morte para os discípulos e que novamente eles não entendem. Por quê? Muito provavelmente não estava passando na cabeça deles que Jesus estava falando realmente que ele morreria de fato. Pois, como disse, eles esperavam que o Messias seria alguém libertador, e não alguém que morreria pelos romanos. Então talvez aqui eles estivessem imaginando que Jesus estava contando uma outra parábola, mas Jesus não estava. E essa ficha só vai cair muito depois até de Jesus aparecer para eles ressurreto. Porque até então, Jesus morre, vem as notícias de que ele ressuscitou, e vocês vão ver que eles não acreditam. Então, a ficha não cai de tão imediato. Então aqui, eles realmente talvez estivessem pensando que Jesus estava falando uma parábola, então assim, cara, não estou entendendo o que Jesus está falando. Versículo 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. 3 coisas interessantes aqui nessa história. A primeira de todas é que pode passar batido para nós, mas como ele se referia a Jesus aqui? Filho de Davi. Para nós isso pode passar batido. Mas para eles é justamente o reconhecimento que Jesus era o Messias. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, o Messias viria da linhagem de Davi. Então, quando ele chama Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é porque ele está já clamando a Jesus como o Messias e que Jesus tivesse misericórdia dele. E essa fé fez com que ele, depois de recuperar a visão, ainda seguisse a Jesus e glorificasse a Deus. Então ele continuou seguindo Jesus. O segundo ponto interessante é que Jesus pergunta para ele, né? Ou seja, ele é cego, está gritando Jesus. Jesus, ao invés de simplesmente ir lá e curá-lo, ele pergunta, o que você quer que eu te faça? E ele não titubeia. Senhor, eu quero ver. E Jesus vai lá e fala, recupera a sua visão, a sua fé o curou. E o terceiro ponto interessante, pegando o gancho nesse ponto 2 da pergunta de Jesus, é que essa parábola ela faz conexão com a primeira parábola que a gente leu da viúva. Esse cego, quando ele sabe que Jesus está perto dele, ele começa a gritar em alta voz para que Jesus atendesse a ele. Algumas pessoas chegam para ele e falam, para de gritar, sai daqui, fique quieto. E as pessoas falam para ele, fique quieto. Mas ele continuava a gritar, fazendo conexão com a primeira parábola, que a viúva ficava importunando o juiz. Esse cego ele estava importunando Jesus. Ele só ia parar quando Jesus curasse ele. Ele tinha fé que Jesus podia curar ele. E ele tinha atitude.
Ele ia lá ficar gritando para que Jesus curasse ele. Para terminar esse vídeo, eu te faço a mesma pergunta que Jesus está fazendo. O que você quer que Deus te faça? O que você quiser que Deus te faça, clame a Deus, insista, ore, persista. Porque se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Amanhã temos culto, não temos vídeo, então compareça à igreja 10 horas da manhã e 6:30 da noite. Fiquem com Deus.